Olá, estudantes! Então, nós vamos iniciar aí o nosso módulo 3, né? Nós vamos trabalhar neste módulo a gestão de pessoas e as suas concepções. Bom, desde o início dos tempos, né, o trabalho ele tem sido uma atividade presente na vida humana, né? O trabalho, desde quando nos conhecemos por gente, né, nós temos o trabalho aí fazendo parte do nosso dia a dia. Bom, somente no início do século XX que o trabalho ele recebe, né, essa formatação que hoje ele assume. E ao longo, né, desse século, né, durante esse período, a gente pode enumerar 3 eras organizacionais que foram muito importantes, né, nessa transformação, nesse desenvolvimento da gestão de pessoas. São 3 eras: a era da industrialização clássica, a era industrial neoclássica e a era da informação. Bom, então a gente vai ver as características de cada era, como que isso impactou, né, no desenvolvimento da gestão de pessoas. Bom, a primeira era que a gente vai estar trabalhando é a era da industrialização clássica. Bom, ela teve início após a Revolução Industrial. Foi nesse período que houve, né, uma intensificação da industrialização, né, a nível mundial, e foi a partir aí desse período que houve a eclosão, né, dos países desenvolvidos e industrializados. Esta era, ela engloba 2 fases evolutivas da gestão de pessoas, quais sejam a fase legal, né, e a fase contábil. Bom, esta era também trata, né, ela tem a estrutura organizacional como um formato de pirâmide, né, de onde as decisões elas vão partir do topo da pirâmide para a base da pirâmide. Como a gente pode ver aqui, a gente tem, né, os presidentes, né, os diretores, gestores bem lá em cima, e nós temos na base da pirâmide os funcionários. Então, nessa era, né, clássica, a gente tinha aí essa decisão partindo de cima para a base da pirâmide. Bom, com relação à era da industrialização neoclássica, a gente tem as seguintes características. Ela se iniciou após a Segunda Guerra Mundial e também no início, ela houve aí no início da chamada Guerra Fria, que foi no início de 1950, né, na década de 50. E ela se encerra aí no início dos anos 1990, quando o cenário mundial ele vai passar por uma mudança drástica, né? E com grande intensidade, foram transformações assim que até hoje a gente consegue ver vestígios, né, dessa transformação que houve em 1990. Bom, essa fase, né? Bom, essa era, ela engloba 2 fases da evolução de gestão de pessoas, que é a fase tecnicista e a fase administrativa. Também, esta foi uma era muito intensa em termos assim, de mudanças nas relações comerciais, que passaram de uma amplitude local para regional e de regional para internacional. Então, isso também fez com que aumentasse, né, a competição entre as empresas, né, a concorrência aumenta aí no final dessa era. Bom, e para finalizar, né, a última era que é a era também que a gente se encontra, é a era da informação, ela nasce em 1990 e ela é caracterizada pelas mudanças que surgem de forma muito rápida, de forma muito imediata e inesperada. As inovações e os avanços, né, da tecnologia, elas passam, né, nesse momento a transformar o mundo, né, numa aldeia global. E os mercados, nesse contexto, eles perdem as suas fronteiras, né? Tudo passa a se comunicar de uma forma mais precisa, mais rápida, e isso vai transformar de forma intensa e plena todo o comércio como um todo, né, a forma das empresas se comunicarem, se conversarem entre si. Bom, e é nesse momento, né, nessa era, que o conhecimento ele passa a ser o recurso de maior importância
dentro das empresas, e ele se destaca, né, como principal diferencial competitivo. Então é nesse momento, né, que o conhecimento, né, que as pessoas, né, que levam conhecimento para dentro da empresa passam a ser, né, mais valorizadas, passam a partir daí que as empresas passam a dar maior importância, né, a essas pessoas. Bom, então agora a gente vai falar sobre o novo papel da gestão de pessoas. Bom, após, né, essas mudanças e transformações que ocorreram, né, no decorrer dessas eras, né, a área de gestão de pessoas, ela teve que assumir vários papéis. Então ela começa com algumas funções dentro do seu setor, mas hoje ela já assume diversas outras funções, né, como um todo, né, para estar cuidando de uma forma geral da organização do trabalho dentro da empresa. Então, nós temos aí que o burocrático e o operacional, ele passa a dar lugar a ações estratégicas. Então, as empresas começam a valorizar mais, né, o planejamento estratégico, o desenvolvimento de estratégias, em vez de estar assumindo um papel somente burocrático, né, cuidando apenas das operações, né, e passam a assumir aí esse papel mais estratégico mesmo. Bom, o monitoramento, que era extremamente rígido, né, em cima dos funcionários, né, ele assume uma política de parcerias. Então, em vez das empresas estarem ali monitorando, né, com muita rigidez, né, as funções, o desempenho das funções pelos seus funcionários, elas passam, né, a adotar, né, uma política de parceria, passam a considerar, a acolher os seus funcionários como parceiros, né, da empresa. Também, as ações que antes, né, eram de curto prazo ou até mesmo imediatas, elas passam a se estender a um longo prazo, né? As ações passam a ser planejadas considerando um tempo maior, considerando o futuro. Também, o administrativo, né, passa a ser, ele se direciona ao consultivo, né? A empresa ela começa a valorizar, dá importância ao que os funcionários têm a colaborar, né, com o melhoramento, às vezes, de um processo, de alguma coisa que eles consideram que está errado, que não está legal. Então, a empresa passa a acolher mais, né, dar mais importância e atenção, né, ao que os seus colaboradores têm a colaborar. O foco na função, ele é substituído, né, pelo negócio. Então, assim, a empresa passa a considerar o negócio como um todo e não somente fixa na preocupação do desempenho daquela função em si e passa a enxergar cada setor, cada processo ali como um negócio particular, né, em prol do alcance, né, do resultado final geral. O foco interno, ele se transfere para o externo, né? As empresas, em vez de se preocuparem muito com o que é apenas interno a ela, passa a dar maior importância, né, aos seus clientes, ao que está lá fora, né, no seu ambiente externo. O proativo e o preventivo, né, essas ações, né, de prevenção, elas tomam o lugar de estilos de reação quando acontece alguma coisa, às vezes no ambiente externo. A empresa, muitas vezes, né, naquele momento, naquela época, as empresas adotavam muito aquele estilo reativo, né? E hoje não, hoje as empresas, né, já adotam uma postura mais proativa, aconteceu, ela já está ali, né, em função daquilo, e também elas adotam um estilo mais preventivo, de estar se prevenindo dos futuros problemas que podem ocorrer, enfim. Também houve a focalização nos resultados e fins, em vez, né,
ao contrário do foco que muitas vezes era somente nos meios, né, nos processos, dava-se mais importância a isso e não tanto nos resultados esperados, e agora não, as empresas, né, passam a considerar mais importante aquele resultado final, né? Está sendo atingido? Não. Se não está, por que não está? Né? Então passam a estar pensando mais lá na frente, no que todo o processo vai estar gerando no final.